Vamos imaginar um navio antigo, nesse caso, o navio de Teseu. Conta a lenda que, após muitas batalhas e aventuras, o navio foi preservado pelos atenienses como uma homenagem ao herói Teseu. Com o passar dos anos, as tábuas de madeira começaram a apodrecer, e para manter o navio intacto, cada tábua podre foi trocada por uma nova. E assim, década após década, cada peça do navio foi trocada até que, eventualmente, não restasse mais nenhuma peça original. A pergunta que surge é: esse ainda é o mesmo navio de Teseu? O paradoxo do navio de Teseu é um antigo dilema filosófico que desafia nossa compreensão de identidade e mudança. A origem do paradoxo remonta à Grécia Antiga e desde então tem sido tema de debates entre filósofos, cientistas e pensadores ao longo da história. Mas o que exatamente significa o paradoxo do navio de Teseu? E por que ele ainda é relevante nos dias de hoje? Essa pergunta, que parece simples, na verdade levanta questões profundas sobre identidade, mudança e o que realmente define algo como o mesmo. Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! O dilema. Imagine que você tem um carro antigo. Com o tempo, você começa a substituir as peças desgastadas, os pneus, a pintura, o motor, os assentos. Após anos de troca, você percebe que nada do carro original restou. O carro ainda é o mesmo ou agora é um carro completamente novo? O navio de Teseu é um dos paradoxos mais antigos e intrigantes da filosofia ocidental. A essência do dilema é a ideia da identidade ao longo do tempo. Se você muda algo gradualmente, peça por peça, quando ele deixa de ser o que era originalmente? Essa pergunta não é apenas sobre o navio antigo, mas levanta questões fundamentais sobre a identidade. O que faz algo ser o que é? A partir de qual ponto uma coisa deixa de ser ela mesma e se torna algo novo? No caso do navio, se todas as partes originais foram substituídas, ainda podemos dizer que se trata do mesmo navio? A resposta a essas questões não é simples. Por um lado, pode-se argumentar que a identidade de algo está relacionada à continuidade, ou seja, o fato de uma estrutura ter sido preservada ao longo do tempo, mesmo que suas partes tenham mudado. Nesse sentido, o navio que passou pelo processo de substituições ainda seria o navio de Teseu, pois foi mantido o propósito e a forma original. Por outro lado, consideramos que a identidade está vinculada aos componentes originais. Então, ao substituir cada peça, o navio deixa de ser o mesmo. A resposta a essa pergunta depende da forma como você entende a identidade e como percebe as mudanças. Duas perspectivas. Existem duas formas principais de interpretar o paradoxo do navio de Teseu. Uma delas é a continuidade. De acordo com essa perspectiva, algo permanece o mesmo se houver uma continuidade de propósito ou função. No caso do navio, mesmo que todas as tábuas tenham sido substituídas, ele ainda desempenha o mesmo papel e está localizado no mesmo lugar, carregando a memória de Teseu. Assim, para quem acredita na continuidade, o navio ainda é o navio de Teseu, pois mantém sua função e história. Por outro lado, temos a perspectiva da substituição. Para essa visão, o que define a identidade de algo são suas partes constituintes. Se todas as peças foram substituídas, então a partir dessa nova perspectiva, o navio deixou de ser o navio de Teseu quando a última tábua original foi trocada. Ele se tornou um novo navio, pois sua composição original foi completamente alterada. E se construirmos um segundo navio? Vamos aprofundar o paradoxo. Uma versão ainda mais intrigante do paradoxo surge ao imaginar que as peças originais do navio não foram descartadas, mas guardadas e posteriormente reconstruídas para formar um segundo navio. Agora temos dois navios, um feito de novas peças, mas que manteve a continuidade histórica do navio de Teseu, e outro reconstruído com todas as peças originais. A pergunta se torna ainda mais complexa. Qual dos dois é o verdadeiro navio de Teseu? Esse cenário eleva o paradoxo a um nível ainda mais complexo, questionando o que significa ser original ou genuíno. Esse dilema não possui uma resposta definitiva.
Ele foi usado ao longo da história para definir nossas concepções sobre o que define a identidade de objetos e pessoas. Além disso, o paradoxo de Teseu é frequentemente comparado a outros dilemas filosóficos sobre identidade e essência, como o paradoxo da teoria de Heráclito, que sugere que ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois o rio, assim como a pessoa, está em constante mudança. O paradoxo da teoria de Heráclito ficará para um próximo vídeo aqui do canal. A ideia de que um objeto ou uma pessoa pode ser definida apenas pela soma de suas partes começa a desmoronar. Talvez a identidade seja algo mais do que apenas componentes físicos, algo que envolve memória, história e propósito. O paradoxo em nossas vidas. O navio de Teseu não é apenas um conceito filosófico distante, ele reflete diretamente em nossas vidas cotidianas. Pense em você mesmo. Desde o momento em que nasceu, seu corpo e sua mente passaram por mudanças contínuas. Suas células são renovadas constantemente, você adquire novos conhecimentos, muda de opiniões, hábitos e valores. Uma pessoa que você foi há 10 anos não é a mesma que você é hoje, mas ao mesmo tempo é você, certo? A essência da sua identidade persiste mesmo com tantas transformações. O mesmo acontece com nossas relações. Amizades de infância que passaram por diferentes fases e momentos ainda podem ser vistas como as mesmas, mesmo que você e seu amigo tenham mudado completamente ao longo dos anos. A pergunta é: o que mantém essas relações? É uma memória compartilhada? A conexão emocional? Ou apenas a continuidade de estarmos presentes na vida do outro? As implicações filosóficas e científicas. O paradoxo de Teseu não é apenas uma curiosidade filosófica antiga. Ele continua a ter relevância em diversas áreas do pensamento contemporâneo. Vamos explorar alguns exemplos. Tecnologia e identidade digital. No mundo digital, o conceito de identidade é fluido e mutável. Se você fizer backup de todos os dados de um computador, trocar cada componente físico dele e depois restaurar o backup, ainda é o mesmo computador? Com a possibilidade de copiar e restaurar informações digitais, surge a questão de onde reside uma identidade em um mundo que pode ser recriado com um simples Ctrl+C, Ctrl+V. Além disso, o paradoxo toca na questão das identidades digitais. Se nossos perfis nas redes sociais mudam continuamente, ainda somos os mesmos online? Biologia e identidade humana. Em termos biológicos, o corpo humano está em constante renovação. A cada 7 anos, a maioria das células do corpo é recuperada. Isso significa que, tecnicamente, somos feitos de material totalmente novo. No entanto, mantemos nossas memórias, personalidade e consciência. Somos uma pessoa ou algo novo a cada mesmo ciclo celular? Direito e filosofia da propriedade. O paradoxo também aparece em discussões sobre propriedade e restauração. Imagine um quadro famoso que é restaurado ao longo dos séculos, com camadas de tinta sendo removidas e repostas. A obra de arte ainda é original ou uma nova criação? A mesma questão pode ser aplicada a monumentos históricos que passaram por restaurações significativas. Possíveis respostas ao paradoxo. Embora o paradoxo do navio de Teseu não tenha uma solução definitiva, algumas teorias filosóficas oferecem diferentes formas de interpretação do problema. Essencialismo. Segundo essa visão, algo mantém sua identidade caso preserve uma essência subjacente que define o que é, independentemente das mudanças físicas que sofra. Nesse caso, o navio de Teseu seria o mesmo porque a essência do navio permanece, seja pelo propósito, seja pelo conceito histórico que ele carrega. Teoria da continuidade espaço-tempo. Essa abordagem sugere que a identidade de algo é mantida pela continuidade de sua existência no espaço e no tempo. Portanto, enquanto o navio mantiver uma história contínua, ele será considerado o mesmo, mesmo que suas partes tenham sido substituídas. Teoria dos componentes. Nessa perspectiva, a identidade de um objeto está diretamente ligada aos seus componentes físicos. Assim, quando todas as partes são substituídas, o navio deixa de ser o mesmo. Isso explicaria por que o navio reconstruído com as peças originais poderia ser considerado o verdadeiro navio de Teseu. Uma reflexão pessoal. O navio de Teseu nos convida a refletir sobre quem somos,
e como nos definimos. Será que nossa identidade está ligada às memórias que acumulamos, às experiências que vivemos ou às pessoas que escolhemos manter por perto? Ou será que seremos de fato como um navio, algo que está em constante mudança, mas que de alguma forma permanecerá o mesmo? A discussão filosófica do navio de Teseu reflete dilemas comuns do cotidiano. Pense em relacionamentos e como eles mudam ao longo do tempo. Mesmo que as situações, os comportamentos e as emoções mudem, o relacionamento ainda pode ser considerado o mesmo? E as pessoas que mudam de opiniões, hábitos e valores ao passar dos anos, são as mesmas que eram no passado? Quando olhamos para nossas próprias vidas, o navio de Teseu nos lembra que as mudanças são inevitáveis. A cada dia trocamos uma tábua de nós mesmos, enfrentamos novos desafios, tomamos decisões diferentes e mudamos nossa forma de pensar. O paradoxo nos ensina que, apesar de todas essas mudanças, há algo que permanece, algo que define quem somos, mesmo que não podemos apontar exatamente o que é. O navio de Teseu é um paradoxo que não tem uma resposta definitiva. Ele nos deixa com mais perguntas do que respostas, e talvez esse seja o seu verdadeiro propósito. Ele nos força a questionar o que significa ser, a refletir sobre o que nos torna únicos e a aceitar que a identidade é algo muito mais complexo do que a soma de nossas partes. Ao longo dos séculos, ele convocou filósofos a reconsiderarem nossas suposições sobre o que torna algo o mesmo e o que constitui mudança. Assim, ao refletir sobre o navio de Teseu, você também reflete sobre sua própria identidade, suas mudanças ao longo do tempo e como você define o que é imutável em si mesmo e no mundo ao seu redor. O que importa não é encontrar uma resposta, mas explorar a jornada de descobrir quem somos, assim como o próprio navio de Teseu, navegando pelas águas do tempo, trocando suas tábuas, mantendo-se fiel ao seu propósito de existir, seja lá o que isso significa. Afinal, quem nós somos senão um conjunto de peças constantemente renovadas, mas que de alguma forma continuam a manter uma narrativa consistente e contínua. E você, o que pensa sobre o paradoxo do navio de Teseu? Você acha que ele ainda é o mesmo? Deixe um comentário com a resposta, eu quero saber a sua história. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal. Toda terça-feira e toda sexta-feira saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!